Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao 10º episódio do Conselho de Segurança, o podcast da Sábado sobre política internacional. Esta semana vamos analisar a visita da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan e o caos instalado no Kosovo. Para nos esclarecer sobre estas importantes questões, temos connosco na redação da Sábado, como habitualmente, os nossos membros permanentes deste Conselho de Segurança, o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor executivo da Sábado e moderador deste podcast. Vamos começar logo pela visita de Nancy Pelosi a Taiwan, a primeira de um elemento do topo da política americana ao território desde 1997, quando Newt Gingrich, disse bem, então Presidente da Câmara dos Representantes, aterrou na ilha. Depois de sair do avião que a levou a Taiwan, Nancy Pelosi justificou a visita como uma demonstração, e passo a citar, do compromisso inabalável da América com a democracia vibrante de Taiwan, e disse também isto. And now more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here. Já a China, como seria de esperar, considerou a visita uma violação grave do princípio de uma só China e anunciou a realização de exercícios militares com fogo real. Bom, que consequências pode ter esta visita nas relações entre China e Estados Unidos e também que motivos é que poderão ter levado Nancy Pelosi a realizá-la contra os conselhos também e a recomendação do próprio Presidente Biden? E do Departamento de Defesa, toda a gente aconselhou que não fosse. Isso é parte do problema, quer dizer, nós não sabemos exatamente o que é que Nancy Pelosi foi fazer a Taiwan, porque ela não o disse, não o clarificou. Portanto, temos o Estado, pelo menos o Executivo, formalmente a não querer que a senhora se desloque. A partir do momento, no entanto, em que se torna pública essa intenção, quer dizer, é evidente, dada a reação chinesa, que teria de ir. Mas, de qualquer forma, em termos de avançar a relação ou com Taiwan ou com a República Popular da China, não se percebe muito bem o que é que lá foi fazer. Agora, verdade seja dita, Nancy Pelosi tem sido muito consistente no que diz respeito à China. Eu recordo nos anos 90, quer dizer, isto parece há 30 anos, é, sim, não é? parece dito assim, não é? Há 30 anos esteve em Tiananmen com uma faixa. E depois opôs-se, foi uma voz muito a faixa crítica. Que dizia para aqueles que morreram pela democracia na China. Sim. E depois foi muito crítica, posteriormente, a tentar impedir que Clinton concedesse o estatuto de parceiro comercial, Most Favored Nation. Nação mais favorecida. Nação mais favorecida. E, portanto, tem sido ao longo destes 30 anos muito coerente no que diz respeito à China e, sobretudo, a grande preocupação dela é, e bem, os direitos humanos, as violações dos direitos humanos. Mas há aqui uma coisa importante, é que... E a orienda da Califórnia e na sua circunscrição eleitoral pesa o eleitorado de origem chinesa. Sim, claro. Mas ela, quer dizer, já está numa fase em que eu acho que isso já não é muito Ela relevante. poderá estar a pensar numa candidatura presidencial? Não, tem 80 anos. Tem 82. Há a explicação até psicológica disto ser o seu legado, esta sua última visita a Taiwan, que aliás estava planeada para abril e que foi adiada por problemas devidos ao Covid, e ainda de que esta passagem por Taiwan é uma passagem por Taiwan num périplo que começa com um dos principais parceiros de segurança dos Estados Unidos na região, que é Singapura, passa estas menos de 24 horas em Taipei e segue depois para Seul e termina no Japão. Portanto, há esse contexto todo, mas o Vasco estava a elaborar um raciocínio mais desenvolvido. Deixar-me continuar. Não, por acaso não estava, estás errado, João. Não? Mas ia dizer, acrescentar apenas uma coisa, que é, há uma legislação nos Estados Unidos, o Taiwan Relations Act, que basicamente dá ao Congresso o poder de determinar que equipamentos é que Taiwan necessita para garantir a sua autodefesa. Portanto, isso é uma decisão que cabe ao Congresso. Eu imagino que a presença dela terá que ver
com esse poder do Congresso de equipar militarmente as forças taiwanesas. E a reação do governo chinês foi a esperada ou foi uma reação também mais vocal e mais forte em função também do momento interno da política interna? A reação oficial do governo chinês, quer dizer, não é muito exagerada. O que foi muito exagerado foi algumas coisas que apareceram nas redes sociais, mas não as declarações formais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que basicamente se limita a dizer o que anda a dizer há anos, que é... Quem brinca com o fogo queima-se. Sim, e que Taiwan faz parte do território chinês. Agora, o que é diferente, mas isso não é de agora, o que é diferente é que, sensivelmente, nos últimos 8, 9 anos, a China tem, de facto, sido muito assertiva nas reivindicações de soberania, não só sobre Taiwan, mas também sobre o Mar do Sul da China. E, portanto, quer dizer, esta reação chinesa não é muito diferente daquilo que temos assistido nos últimos anos. Quer dizer, acho que a grande mudança é ali por 2014, 2015, pouco depois de Xi Jinping tomar o poder. Portanto, a grande diferença, simplificando a coisa, é com esta presidência de Xi Jinping. Que este será um objetivo de Xi Jinping para, ou seja, no fundo, a reunificação da China durante o seu É um objetivo reinado, de Xi Jinping, digamos, como foi de todos os dirigentes do Partido Comunista Chinês. A questão é que o contexto mudou claramente na relação triangular entre Taiwan, a República Popular da China e a República da China, Taipei. E mudou em quê? Vamos considerar, por exemplo, que foi o precedente da visita de Pelosi. Foi a visita de Newt Gingrich, quando ele era o líder da maioria republicana na Câmara de Representantes, contra a posição do então presidente democrata Bill Clinton, e ele nessa viagem que fez a Taipei parou também em Pequim. A situação era completamente diferente. Agora nós temos algo que a liderança política do Partido Comunista nota como mudança fundamental, e esta mudança fundamental é de que a partir da eleição da nova presidente taiwanesa em 2016 e ao fim e ao cabo daquilo que é uma hegemonia política que se tem vindo a afirmar por parte do Partido Democrático Progressista, que não é o partido independentista, mas sim aquilo que se pode chamar um partido soberanista, tem havido um fim da ficção em que assenta todo este triângulo, e não apenas as relações de Washington com Pequim e Taipei, mas de todo o mundo com Pequim e Taipei, que consiste no seguinte: há apenas uma China, há a República Popular da China, há Taiwan. Taiwan não reivindica a independência e um dia haverá uma reunificação. Antigamente, o Partido Comunista Chinês refrisava sempre que depois do período maoísta, que essa reunificação seria pacífica. Agora tem deixado de cair o termo pacífico em relação à eventual reunificação. E é natural que, de um ponto de vista de decisores políticos e militares, se comece a olhar que há um plano de ampliação e modernização das Forças Armadas da República Popular da China, que aponta para uma data que é 2027, que tem uma componente essencial, que é um reforço da sua capacidade de projeção de poder naval, sobretudo no mar da China Meridional, mas também mais acima, por causa dos diferentes fronteiriços que tem, quer com a Coreia do Sul, quer com o Japão. E depois há uma data simbólica, que é o centenário da tomada do poder pelos comunistas, do estabelecimento da República Popular da China em 1949, e portanto esse ano de 2049 é como o ano simbólico em que essa reunificação deveria estar. Os simbolismos importam muito. E os simbolismos importam muito nestas coisas. Depois, deveria estar? Não, estará, segundo Xi Jinping. Estará, segundo Xi Jinping. Mas o problema é que tudo isto já ruiu um pouco pela base, porque houve várias estratégias que falharam. A primeira estratégia definida no final dos anos 80 por Deng Xiaoping, em que aquilo que seria a reunificação, o retorno pacífico à pátria de Hong Kong e de Macau seria como um exemplo de como era possível trabalhar um sistema de um país,
dois sistemas, ou seja, mantendo o sistema capitalista com o elevado grau de autonomia e defesa daquilo que nós chamamos de normas do Estado de Direito, isso ruiu. Mas esse regresso demonstrou exatamente o contrário, não é? Exatamente, o que afastou ainda mais qualquer perspectiva de Portanto, apresentar este exemplo. não é possível uma Taiwan. reunificação pacífica aos olhos de qualquer analista. Eu não creio que seja, mas eu levo o Xi Jinping à sua palavra quando ele diz que os documentos chineses são muito interessantes, sobretudo a Lei de Defesa Nacional Chinesa, que diz basicamente que Taiwan é igual a Tibete e a Xinjiang, não é? A província muçulmana, digamos assim, no oeste chinês. Desculpa, só uma coisa, atenção, porque esta ficção, os documentos oficiais da República da China de Taiwan afirmam a mesma coisa. Pois. E, portanto, o que está nesses documentos e a razão desta modernização que o João falou é muito simples, é impedir que haja a independência de qualquer uma dessas regiões, dessas 3 regiões. E, portanto, uma coisa eu acho que é relativamente clara, que é se houver uma tentativa de declarar a independência, aí sim os chineses, a República Popular da China, irá agir. Portanto, irá dar resposta. Digamos que há até um consenso internacional nesse sentido. Isso. Portanto, dará resposta. O que não se sabe é se não declarar a independência, durante quanto tempo é que Beijing estará disposto a aceitar o status quo. Esse é que é o problema. Eu desconfio que não deixa de passar de 2049, até porque à medida que o poderio chinês aumenta, e já é considerável, por exemplo, a marinha chinesa já é superior à americana, à medida que esse poder vai aumentando, aumentam também as pressões políticas e o problema da legitimidade do próprio Partido Comunista, e mais tarde ou mais cedo eu acho que haverá essa tentação. E há um ponto de não retorno em Taiwan também, o caso da eleição da presidente Tsai Ing-wen em 2016 e depois da sua reeleição, veio provar isso a Pequim, que uma coisa são aquelas sondagens de opinião, os inquéritos, os estudos que se fazem, que indicam que há um número cada vez maior entre os 23 milhões de residentes de Taiwan que afirmam que a ilha tem uma identidade própria, que se consideram primeiro chineses, mas chineses taiwaneses e que não se confundem, mas também não se opõem à República Popular da China, e esta tendência política é também já a tendência do aparelho partidário em Taiwan. E isso é uma relativa novidade para Pequim e que cria até uma certa desorientação. E depois há isto que é a desorientação da visita de Pelosi, que é a da política americana, das garantias de segurança. Porque por 3 vezes Bush cometeu gafes que não eram gafes. Biden cometeu gafes que. Lembrei-me do Bush filho, também era perito em gafes. Não me lembro disso. Mas por várias vezes, já por 3 vezes, ele afirmou que as garantias de segurança dos Estados Unidos a Taiwan implicavam como que uma ideia de defesa militar, para depois ser, enfim, como que desmentido pela sua própria Casa Branca e pelo Departamento de Estado. E esta visita de Nancy Pelosi, em que ela também enquadra a viagem no momento em que no fundo em que o mundo enfrenta uma escolha entre autocracia e democracia, fazendo um paralelismo com a situação também na Ucrânia. É a retórica dela de que o delegado que estava a referir, não é? Compromete, tal como estavas a dizer, os Estados Unidos com uma futura defesa de Taiwan? Não fica a tal ambiguidade, esse é o problema, esta ambiguidade começa a já não servir nem aos Estados Unidos, a deixar perplexa a Pequim, porque não acredita nas declarações norte-americanas, e a ser muito complicada de ver pelos aliados como a Coreia do Sul e como o Japão. Portanto, isso e ela causa problemas a Biden internamente? A ambiguidade estratégica, que é o nome desta doutrina, servia em 79, quando foi formulada durante a Guerra Fria, etc. Hoje não me parece que seja a doutrina mais indicada, porque a ambiguidade neste caso não é bom para ninguém, não é bom para os chineses, não é bom para Taiwan, não é bom para ninguém. Mas quer dizer, há aqui um problema sério, que é
apesar da doutrina formal, o que na realidade a maioria das pessoas pensam é aquilo que Biden disse, ou seja, que em caso de um ataque, os Estados Unidos irão ajudar a defender a ilha, provavelmente através de meios militares, mísseis, etc, etc. Não sei se estamos a falar de boots on the ground ou não, mas irá ajudar a defender a ilha. E na medida em que essa percepção é generalizada, se os americanos, numa situação eventual dessa natureza, se os americanos não o fizerem, é o descrédito total. Portanto, é como se fosse, não é? Quer dizer, apesar da doutrina... Tem de se viver da ficção, né? No caso de Taiwan, que é um problema insolúvel. Enquanto a China estiver sob regime comunista, há uma série de problemas que não têm solução. Não tem por solução nem a questão da autonomia dos uigures, uma eventual autonomia ou independência do Tibete, não tem solução uma federação interna que, enfim, ficciona uma espécie de unificação de toda a China. Não há solução para isso. Vai-se comprando tempo à espera que o regime colapse. Vai-se empurrando com a barriga, vai-se comprando internamente, tempo. na política americana, a viagem de Pelosi acabou por ofuscar um grande êxito para a política norte-americana, que foi a eliminação do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Tinha que introduzir aqui de alguma forma uma... O Biden acertou uma, foi? O Biden teve o seu vilão. Obama fez o discurso com a morte, anunciou a morte de Bin Laden, Trump anunciou a morte de Abu Bakr al-Baghdadi e Biden anuncia agora a morte de Ayman al-Zawahiri, que quase não teve, que ficou perdido no meio desta viagem de Pelosi a Taiwan. Porque não apaga os disparates, não é? Começando pelo disparate que foi a retirada do Afeganistão. Quer dizer, há aqui um... A retirada do Afeganistão também permitiu que Zawahiri saísse da gruta e aparecesse... Pois aliás, é um bocadinho essa a explicação da administração, é que foi a nossa retirada que nos permitiu fazer isto, não é? Porque temos as capacidades tecnológicas e, portanto, não precisávamos estar no Afeganistão. Com milhares de tropas em permanência no terreno, ele não iria... Mas mesmo que isso seja verdade, isso não justifica a forma como se fez a retirada, porque as críticas, a minha crítica, a crítica de muita gente, não foi tanto a retirada do Afeganistão, porque depois de 20 anos era necessário pensar numa estratégia de saída. Foi mais uma crítica à forma como aquilo foi feito, e eu recordo que a forma teve que ver com esta ambição do Biden de anunciar publicamente, tinha sido ele a fazer a retirada até à data, até hoje. E que tinha as mãos livres para o grande confronto, que era o confronto com a China. Sim. Confronto geoestratégico. Sim, isso agora foi substituído por telefonemas desagradáveis. Pronto. Mas atenção que esta questão do Afeganistão levanta um problema delicadíssimo que agora temos a prova provada, se fosse necessário para alguns céticos, de que temos elementos de organizações terroristas que são acolhidos no Afeganistão. Portanto, tudo o que é negociar esquemas de auxílio humanitário através dos Talibã ao Afeganistão. A velha questão que se põe desde a queda do regime, ainda nem faz um ano, de o que fazer com as reservas do Banco Nacional do Afeganistão, são cerca de 7 mil milhões de dólares, que estão congeladas. Tudo isto agora se tornou um problema dificílimo de resolver, porque as garantias que os Talibã tinham oferecido que não acolheriam organizações terroristas ou e potencialmente ligadas a atos terroristas são garantias dos Talibã. Exatamente. Nos Balcãs, 14 anos após a declaração da independência do Kosovo, a tensão com a Sérvia continua bem visível. Com mais de 50 mil sérvios a viverem no norte do Kosovo e vida dos dois lados da fronteira, as autoridades kosovares tentaram aplicar aos sérvios que visitam o Kosovo documentos de identificação, bem como matrículas de carros kosovares, à semelhança daquilo que é imposto do outro lado da fronteira aos kosovares que visitam aqui a Sérvia. A tensão aumentou nas zonas da fronteira e o que levou até a missão de paz liderada pela NATO a garantir que a situação é tensa e que está a monitorizar com atenção. Bom, isto 14 anos depois mostra que as tensões étnicas na região estão longe de estar solucionadas. Eu, por acaso, aí há coisa de 2 anos atravessei essa fronteira. Tiveste mudado de matrícula?
Não, porque travessei com o meu filho Pedro. E nós tínhamos um carro da Bósnia e, portanto, não tivemos de fazer esse exercício, mas havia pessoas nesse posto fronteiriço, de facto, a fazerem isso. As pessoas saem do carro, trocam a matrícula? Põem tipo uma matrícula por cima da matrícula e dão um documento também de identificação. Isto é do lado sérvio, quer dizer, quando os kosovares entram na Sérvia. O que se estava a tentar fazer agora é, no fundo, fazer a mesma coisa. Reciprocidade. Exatamente. Portanto, agora quando os sérvios entram no Kosovo, teriam de estar sujeitos aos mesmos procedimentos. Acontece que os sérvios que vivem no Kosovo, mas acham que não devem fazer parte do Kosovo, ainda têm documentos de identificação, carros de matrículas sérvias, e aliás, quando a gente entra no Kosovo, a primeira parte, aquelas vilas, estão todas com a bandeira sérvia, só se vê tudo escrito em sérvio. Sérvio-croata, bom, rio. E portanto, quer dizer, isto não é um problema de agora. Porquê é que surge agora? Porque... Desculpa, é a segunda vez que os kosovares tentam impor isto e que falham. Esta reciprocidade. Sim, mas impor acho que talvez seja uma má palavra, porque o entendimento que havia entre Belgrado e Pristina era que isto seria feito até dia 31 de julho. Portanto, chegou o dia 31 de julho, os kosovares tentaram fazê-lo. Não conseguiram, mas recuaram durante o mês. Portanto, daqui a 3 ou 4 semanas temos o mesmo problema. Mas o que eu acho aqui muito significativo foi a declaração, o comunicado emitido pela KFOR. É a missão das Nações Unidas. A missão da NATO. Da NATO. Sancionada pelas Nações Unidas no Kosovo, que disse que estava preparado a intervir caso fosse necessário para manter a estabilidade. Portanto, a NATO parece que está para ficar, não é? E é interessante porque esta declaração, como vai estar a sublinhar, a declaração era muito clara e é raro estas declarações da missão da NATO serem nestes termos. Portanto, foi tentar transmitir um sinal claro. Porque os problemas não são só no Kosovo, entre o Kosovo e a Sérvia, isto envolve a Albânia. A situação na Bósnia é complicadíssima porque a Bósnia tem um problema também daqueles insolúveis. Aquilo que nós chamamos a Bósnia-Herzegovina são duas entidades, a chamada República Sérbica, que significa República Sérvia, mas para não fazer confusão com o Sérvio, nós chamamos de República Sérbica, e depois uma federação entre os muçulmanos bósnios e os croatas. E a relação degradou-se nos últimos meses. Entre todos os três. Entre todos, dentro da Federação Bósnia e dos muçulmanos bósnios e dos croatas, entre os croatas e os sérvios, entre os sérvios e os muçulmanos. Portanto, aquela ideia, e parece isto um programa de velhinhos, de que quando houve a guerra, no final dos anos 80 e anos 90, que há sempre condições para aquilo recomeçar, é pura e simples verdade. Porque depois ainda temos a situação complicadíssima da Rússia metida nisto. Como é fatal como o destino. Os russos aparecem sempre, até pela ligação histórica que têm com os seus eslavos do Sul. A Rússia já esteve envolvida, ainda antes da invasão da Ucrânia, em problemas políticos internos complicadíssimos no Montenegro, inclusivamente com uma tentativa falhada de golpe de Estado. A Sérvia está a desenvolver uma política independente em relação a outros países da União Europeia e é preciso ver que a Sérvia é pode candidata. interessar à Rússia também haver ali mais enfocos de instabilidade naquela região para desviar claro que interessa, eventualmente as atenções? É preciso não esquecer que estes países são, teoricamente, pelo menos união à integração europeia. Portanto, a ideia é alargar a União Europeia para estabilizar a região. Mas, como o João diz, com exceção de alguns países, quer dizer, a Albânia, apesar de tudo, não tem este tipo de problema. Mas a Bósnia, eu creio que se não houvesse esta pressão insistente, permanente, ocidental,
já teria regressado à guerra. Quer dizer, as coisas são, de facto, péssimas na Bósnia. Do ponto de vista da convivência destas entidades. Desculpem, uma coisa que as pessoas desconhecem aqui, toda esta gente continua armada, ou seja, já não há milícias a fazerem missões na rua e por aí fora, mas, por exemplo, nesta ameaça de confronto que houve na fronteira entre o Kosovo e a Sérvia, escutaram-se logo tiros populares, como se costuma dizer. Portanto, mas não é só isso, quer dizer, as pessoas estão armadas, o terreno é muito difícil para exércitos convencionais, portanto é um terreno muito favorável a guerras de guerrilha, resistência, coisas aos contrabandos? Que é outra coisa, não é? Quer dizer, o contrabando e a criminalidade organizada que passa justamente pelo Kosovo e pela Albânia, enfim. Que é isso? Portanto, a missão da NATO está para ficar. A missão da NATO tem de estar para ficar porque a gente comprometeu-se com aquilo em 1999. Haverá um, Portugal esteve lá um limite temporal, ou seja, dizer, podemos imaginar... O Kosovo, eu estive no Kosovo aí há coisa de 2 anos e antes disso aí há 5 ou 6. Portanto, nesses 5 ou 6 anos houve uma diferença significativa, quer dizer, vê-se que há crescimento. Não se percebe exatamente de onde é que vem o capital, mas pronto, ok. Mas vê-se que há crescimento. Pristina é uma cidade já relativamente, enfim, vivível. Portanto, tem havido avanços no Kosovo. Já não é aquela coisa que nós temos um bocadinho de imaginação, não é? Mas, dito isso, o grande herói da resistência, que depois foi primeiro-ministro e presidente, não percebo se ele está preso, se ele está indiciado de crimes de genocídio. Quer dizer, há ali uma confusão generalizada na própria política interna do Kosovo que remota às atividades da guerra, sobretudo do CK, do Exército de Libertação do Kosovo, porque a elite política vem dessa organização, largamente vem dessa organização, e, portanto, há sanções impostas pelos Estados Unidos, por exemplo, sobre alguns líderes kosovares. Há reconhecimento internacional, porque o Kosovo, 100 países, mais ou menos. O Kosovo, que é daqueles países que está juntamente com o Montenegro, a Sérvia e a Bósnia a pretender obter um estatuto de candidato para a adesão à União Europeia, é um país que não é reconhecido. Portugal reconhece o Kosovo. Portugal participou na missão da NATO até 2019. O grosso da missão da NATO, agora os soldados que lá estão são dos Estados Unidos, da Hungria e da Turquia. Mas Portugal participou até 2019. Agora, só na União Europeia nós temos países que não reconhecem o Kosovo, por motivos fáceis de compreender, como o Vasco estava a referir. A Espanha, porque tem os seus problemas internos de tensões separatistas. Nós temos o Chipre, que só por si é um caso também um pouco para o absurdo, porque é uma ilha dividida desde a invasão turca e mesmo assim entrou posteriormente para a União Europeia como ilha dividida, portanto. A Grécia, que obviamente também, por causa da questão de Chipre, não reconhece a independência do Kosovo, e a Roménia, que tem problemas também de fronteira e que tudo isto alastra depois a outros locais, porque mesmo Estados que pretendem aderir à União Europeia, a Moldova ou a Geórgia, também não reconhecem o Kosovo porque têm problemas com minorias e perderam parte do seu território. Portanto, o Kosovo nunca faz unanimidade nem no seio da própria União Europeia, que quer negociar algum tipo de adesão para estabilizar, como se costuma dizer, a região, nem sequer a nível dos apoios políticos para bater nos intervenientes, digamos assim, de uma forma bruta e obrigá-los a sentarem-se à mesa, como aconteceu com os acordos de Dayton, que puseram fim àquelas guerras intermináveis dos Balcãs. A ideia que nós ficámos de que aquelas guerras eram intermináveis, e de facto elas não terminaram, porque se sair de lá, como o Vasco estava a referir, se sair de lá a missão da NATO com o mandato das Nações Unidas, há o sério risco de tudo descambar uma vez mais.
E, portanto, aquilo que parece ser uma daquelas notícias de fim de semana, quando não há nada para dizer, lá andam aos tiros nos Balcãs, agora é uma coisa de fronteiras, não faz sentido, então quando passar uma fronteira tenho de mudar de matrícula, é muito mais complicado do que isso. Complicado. Eu estava aqui a pensar, para quem nos está a ouvir, provavelmente está a ter esta sensação, mas porque é que estes homens estão a falar do Kosovo? Mas eu acabaria só por contar uma pequena história que aconteceu em 1999. Em 1999, a NATO dirige-se para o aeroporto de Pristina. O general que comandava, lembro-me bem do nome, já perceberão porquê, mas o general britânico que comandava essa força de ocupação chamava-se Michael Jackson, portanto fácil de recordar o nome do senhor. E ele confronta-se com uma coisa quando chega ao aeroporto, que é a presença de paraquedistas russos, que tinham recebido também a ordem de ocupar o aeroporto. Perante esta situação, telefona ao comandante supremo da NATO, na altura era o Wesley Clark, telefona-lhe e diz o que eu faço. E o comandante supremo da NATO diz para, basicamente, assumir o controle do aeroporto, mesmo que isso implicasse atirar contra os russos. O general britânico teve muito bom senso nessa altura e disse: não vou começar a Terceira Guerra Mundial por tua causa. Portanto, estes sítios, Kosovo, quer dizer, ou até Sarajevo, que as pessoas às vezes pensam que são exóticos, às vezes têm consequências absolutamente monumentais na política internacional. E o Kosovo é, de facto, uma questão muito relevante para a Europa e uma questão que pode trazer este tipo de consequências. Não estou a dizer uma terceira guerra mundial, mas pode trazer este tipo de consequências. Uma excelente história. E podemos meter a China à história também no meio disto, com outras questões que ocorreram durante a guerra na Jugoslávia, quando foi bombardeada aparentemente por engano a embaixada da China em Belgrado. Nós temos também um momento célebre da... Não achas que foi por engano? Dizer, potencialmente terá sido... Os mísseis nessa altura não eram tão inteligentes. Por engano. Temos também a Rússia com um momento de viragem em que foi acabaram as concessões de todo o tipo ao Ocidente, quando na altura o primeiro-ministro, o ministro dos Negócios Estrangeiros Primakov, que se dirigia para os Estados Unidos a meio do Atlântico, mandou o avião voltar para Moscou. Portanto, o número de entidades, de partidos, de milícias, de banditismo e de Estados e de organizações internacionais que se vêem envolvidos nestes conflitos que aparentemente são de pouca monta nesta região do mundo, é uma coisa a contar, ou seja, é um assunto mesmo muito, muito sério. E depois tu tens a diáspora albanesa na Suíça, sobretudo na Suíça e na Alemanha, que também exercerão pressão sobre os governos. E a diáspora sérvia também, quer dizer, todos estes países contam com vínculos históricos muito acentuados, que criaram problemas, como por exemplo quando a independência, no processo de desagregação da Jugoslávia, um dos grandes momentos é quando a Alemanha reconhece ainda a declaração de independência da Croácia, à revelia dos demais parceiros da União Europeia, por causa de um vínculo histórico que existe, da mesma maneira que existe esse vínculo que depois tem a ver com as repartições históricas, porque toda aquela região do mundo é uma região de clivagem civilizacional que é muito antiga, da divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, passa por ali. Depois a ocupação otomana, portanto é uma zona necessariamente de grande instabilidade e é uma zona de clivagem histórica. Os conflitos ali mudam, variam, não é uma questão de haver conflitos perenes ou de ser ódios seculares. A memória histórica recua sempre muito, muito, muito para trás. Os sérvios falam da batalha e os albaneses a mesma coisa, do Monte dos Pardais, como se fosse ontem. Era como se nós andássemos sempre, ao referir as nossas relações com a Espanha, a remeter-nos para a Batalha de Aljubarrota ou para a Batalha de Alcácer Quibir, para referir as nossas relações com o mundo árabe. Portanto, é uma densidade psicológica complicadíssima. Esse ponto eu acho que é muito interessante salientar, é que nós no Ocidente, hoje em dia, basicamente a nossa memória é o que aconteceu na terça-feira passada. Mas não temos a história para nós não faz parte do nosso cotidiano, quer dizer, não interfere
ou não faz parte do nosso processo decisório, etc. Temos uma ideia consolidada de nação, Exato. certo ou errada, mas temos. Estes Estados ainda lutam por ela, em alguns casos. Mas mesmo, eu estava a tentar chegar um bocadinho a outro sítio, que era o seguinte, quer dizer, o passado histórico em países como a Turquia, como a Sérvia, como a China, como a Rússia, quer dizer, esse passado faz parte do sistema operativo de decisão. Quer dizer, as pessoas, essa memória histórica faz parte da decisão que tomam, é uma variável da decisão. Nós não. Nos países da Europa do ocidental, quer dizer, na Europa Central é um bocadinho diferente, na Hungria, Polónia, etc. Mas Portugal, Espanha, França, etc., Estados Unidos, é completamente o oposto, não é? Nós pensamos que a história começou no dia em que nascemos, não é? Mas por vezes desagrega-se tudo. Temos o caso da Espanha Por causa da estabilidade, por causa da grande estabilidade com a União. que temos. Não, eu acho que é por a forma como nós encaramos a educação, como uma série de coisas, não é? Algumas noções que nós temos sobre o que é um país, sobre o que é a história coletiva. Mas independentemente disso, das razões, das causas, isto que o João estava a dizer, eu acho que é absolutamente fundamental para se compreender aquilo que está a acontecer lá. E para se compreender aquilo que está a acontecer lá, tem de facto entender estas memórias históricas. A Batalha do Kosovo não foi há 600 anos, foi anteontem, não é? Há pouco estávamos a falar da Al-Qaeda, quer dizer, o comunicado, eu lembro-me do comunicado da Al-Qaeda, os comunicados da Al-Qaeda normalmente falavam em Saladin, falavam na Primeira Guerra Mundial, como se fossem coisas presentes, e são. Para eles são. E nós temos muita dificuldade em entender isso. E no Kosovo e na Sérvia também são, porque com essas referências como fazia a Al-Qaeda à queda do Império Otomano e do último califa, estamos a referir-nos àquilo que foi a desagregação de um dos grandes impérios, que teve a ver com, ainda hoje mexe com aquilo que é Israel e a Palestina, com os conflitos na Síria, no Líbano, com tudo o que se passa nos Balcãs, porque foi a queda de um grande império. Estamos a falar de 500 anos de império que se desfez, e era um império contíguo, continental. Como a Rússia hoje em dia, a sua desagregação na forma soviética está a causar o que está a causar. Não? Até esta coisa que nós estivemos aqui a dizer, partimos um bocadinho do pressuposto, talvez que as pessoas conheçam, mas estivemos a falar da minoria sérvia que vive no norte do Kosovo. Quer dizer, por alguma razão, a maioria é albanesa muçulmana, porque o Kosovo foi despovoado depois da Batalha do Kosovo, não é? Foi despovoado e os sérvios, que eram para todos os efeitos a linha da frente da cristandade contra o Império Otomano, recuou para a Sérvia propriamente dita, ou parte daquilo que era a Sérvia na altura, e para aquela parte do Kosovo onde estão os mosteiros. Ou seja, o Kosovo, para um português a coisa era assim, para explicarmos a loucura. Isto é o nosso milagre de Ourique, que aconteceu aqui, isto é a nossa Guimarães, foi aqui que nasceu a nossa pátria, isto é o que dizem os sérvios em relação àquela zona do Kosovo, que está agora ocupada por muçulmanos que vieram depois, quando os árabes invadiram a Península e nos ocuparam. Era como se nós estivéssemos a raciocinar assim. Exato. Mas é assim que as pessoas lá falam no dia-a-dia. Assim, exatamente. Por isso é que isto é tudo tão complicado. Uma excelente forma de terminarmos este episódio do Conselho de Segurança. Como habitualmente pode ouvir-nos às sextas-feiras no site da Sábado e também nas plataformas habituais do Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.